Olá mais uma vez, bem-vindos ao Por Ti, o podcast da Zurique Portugal. Nós estamos de volta para falarmos sobre bem-estar mental, também a sua importância, sobretudo para os mais novos. Hoje comigo tenho duas convidadas muito especiais. Aqui ao meu lado esquerdo, Ana Rita Martins, psicóloga clínica, membro da Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra, e também Carla Capítulo, Claims Governance and Quality Assurance, espero estar a dizer isto tudo bem, é analista da Zurique, também voluntária da Missão Azul, o clube de voluntariado da Zurique Portugal. A Carla é ainda coordenadora também do projeto Por Ti, que é o programa de bem-estar mental nas escolas. As duas muito bem-vindas. Vai ser um gosto estar aqui a falarmos sobre este tema que está tão presente na nossa sociedade. Começa aqui pela Ana Rita. Está a sociedade portuguesa desperta para a temática do bem-estar mental? Olá Joana, olá Carla e a todos aqueles que nos ouvem. Eu diria que sim, até diria um bocadinho mais. Portanto, todos nós, enquanto seres humanos, está na nossa natureza humana aqui esta vontade de nos aproximarmos de tudo aquilo que nos provoca bem-estar mental, bem-estar, prazer, felicidade. Portanto, há aqui esta apetência para nos aproximarmos disto ao mesmo tempo. E, por outro lado, alguma aversão a tudo aquilo que nos provoca sofrimento, ou seja, queremos nos afastar de tudo aquilo que nos provoca dor, sofrimento, mal-estar. Por isso eu diria que todos nós realmente temos esta tendência já descrita aqui na nossa natureza humana para procurar o bem-estar. Não é por acaso que queremos mais dias de férias, que queremos fazer mais vezes as atividades que gostamos, estar com aqueles que mais amamos, ao mesmo tempo que tentamos afastar-nos daquelas pessoas que nos provocam mal-estar, terminar algumas relações quando não são boas para nós, tomamos medicação para evitar a dor. Portanto, eu diria que efetivamente a questão que se coloca mesmo tem a ver com: será que então bem-estar mental significa não sofrer e estar sempre feliz? E portanto aqui a resposta é que efetivamente não é? Portanto, à medida que nós vamos crescendo, vamos percebendo que o sofrimento faz parte da vida, que existem dificuldades, desafios, obstáculos e que, portanto, com base neste princípio, a Organização Mundial da Saúde reporta que realmente, e avança aqui esta definição de bem-estar mental como sendo a faceta positiva da saúde mental, que combina então duas principais dimensões. A dimensão afetiva, ou seja, a maneira como nós nos sentimos, e estamos a falar, portanto, do afeto positivo, mas também da capacidade para lidar com o stress, com as dificuldades associadas às atividades do dia-a-dia. E, por outro lado, a segunda dimensão, que é a dimensão do funcionamento individual e social, ou seja, é a forma como nós funcionamos no nosso dia-a-dia, esta capacidade para sermos autónomos, produtivos, para termos um sentido para a nossa vida e também a forma como estabelecemos relações com os outros e a forma também depois como contribuímos para a sociedade. Portanto, engloba aqui este funcionamento individual e nas relações com os outros. Portanto, eu diria que efetivamente o bem-estar mental não é a ausência de problemas nem de sofrimento, mas sim a capacidade para conseguirmos lidar com eles. Pois é, está há muitas camadas, não é? Quando se fala de bem-estar mental, há muitas camadas e, de facto, este polo, este yin e yang, este dia e noite, este quente e frio, o negativo e o positivo, tudo isso faz parte de um processo holístico da coisa. Carla, a Zurique e a Missão Azul encaram o bem-estar mental como uma prioridade e isso é maravilhoso, tanto assim é que, não é, em conjunto com a Zurique Foundation, fizeram nascer o Por Ti, que é o programa de promoção de bem-estar mental nas escolas, deu origem, de facto, e de resto a este nosso podcast. Esta tem sido uma aposta crescente, não é, que se evidenciou claramente nos últimos anos. A Missão Zurique tem vários programas, neste momento tem 23 programas em 21 países, dedicados apenas à saúde mental, neste caso ao bem-estar mental. E aquilo que pretende efetivamente é capacitar os jovens com ferramentas que lhes permitam lidar com o tal stress e gestão do dia-a-dia, conforme a Ana estava a explicar, e também para a sensibilização, ou seja, estes 23 programas têm um foco comum, que é de facto a sensibilização e a capacitação dos jovens relativamente às ferramentas de regulação emocional, para prepararmos efetivamente as próximas gerações para uma vida mais saudável, mais feliz
e, acima de tudo, que lhes possa proporcionar mecanismos para que no futuro possam ser efetivamente adultos mais equilibrados e mais saudáveis. E estávamos a falar aqui, a Ana referiu, das duas dimensões, não é? Da alegria e da tristeza, e efetivamente nós, na nossa vida diária, estamos sempre expostos a estímulos, nem sempre que são positivos, mas também temos que saber, de facto, adequar. E nomeadamente, se pensarmos na questão do trabalho propriamente dito, ou seja, da adaptação que o indivíduo faz relativamente ao seu local de trabalho, em que recebe vários estímulos, não é? Em que lida com outros colegas, em que interage, precisa realmente desenvolver bastantes capacidades para agir de uma forma equilibrada e feliz dentro do local de trabalho, como é, por exemplo, o desenvolvimento da capacidade empática, para que consiga lidar e trabalhar em equipa da melhor forma. Enfim, há uma série de valências, não só para a vida individual do jovem, com a família, com os amigos, com os seus pais na escola, mas também a preparação de um futuro, que é isso que se pretende, acima de tudo, com estes programas que a Fundação desenvolve. De facto, como em tudo na vida, há muita coisa que é treino, não é? Portanto, também se aprendem estas ferramentas para a vida. Ana Rita, poderia partilhar, se calhar, algumas das abordagens que são mais eficazes, não é? Que têm sido, se calhar, utilizadas também na promoção do bem-estar mental, particularmente com crianças e jovens? Claro que sim. Felizmente, nós começamos a ver cada vez mais. Portanto, a investigação é consistente no tipo de abordagens que são eficazes e que são efetivas, e também é engraçado e interessante, na verdade, percebermos um bocadinho este movimento que já acontece há algumas décadas em termos de investigação e que agora começamos a vê-lo no terreno, nos contextos práticos de aplicação, que é verdadeiramente onde se encontram estas necessidades, que tem a ver com este movimento de, inicialmente, muito focado aqui no intervenções para o tratamento da perturbação emocional. Depois começámos a abrir aqui um bocadinho o leque para questões mais de prevenção, ainda dirigidas para a perturbação emocional. A seguir, uma prevenção que se focalizava nos grupos de risco e também naquelas fases de desenvolvimento críticas, portanto, os períodos de transição, como, por exemplo, a adolescência, a transição ali para a vida adulta, do jovem adulto emergente, períodos múltiplos de transição ao longo do ciclo de vida, e agora, mais recentemente, também aqui uma prevenção dirigida à população em geral, portanto, aquilo que se chama a prevenção universal, que dá aso, de seguida, então, à promoção, não numa ótica ainda preventiva, mas também de promoção de competências. E é exatamente aqui que se localiza o nosso projeto Por Ti. Portanto, ele pretende promover competências de regulação emocional e competências em termos de processos psicológicos que sabemos hoje que estão associados à prevenção de perturbações emocionais, mas também à promoção de bem-estar mental, de felicidade, de resiliência. Portanto, no fundo, não é ir correr atrás do problema, é prevenir que o problema aconteça. E como é que estas estratégias também diferem entre jovens e adultos? Efetivamente, portanto, aqui o nosso modelo é o modelo cognitivo-comportamental. Portanto, a investigação mostra que existem aqui estes processos, aquilo que atualmente se chamam os mecanismos transdiagnósticos, que estão na base do desenvolvimento de muitas perturbações emocionais. E, portanto, eu diria que não é tanto a diferença em termos de modelo, de abordagem na parte das intervenções, quando trabalhamos com crianças, jovens ou adultos, mas os objetivos específicos que se pretende alcançar e depois as estratégias que utilizamos para cumprir esses objetivos. Portanto, quanto mais novos são, maior a importância de reforçar aqui estratégias mais práticas, exercícios concretos, exemplos que vão de encontro à vida das pessoas, utilizando sempre uma linguagem adaptada às idiosincrasias de cada um, de cada grupo, quando falamos de intervenção em grupo, mas também à fase de desenvolvimento e, portanto, aqui aproximarmos-nos do mundo dos adolescentes é importante para chegar a eles e para conseguir passar-lhes estas estratégias e estas competências emocionais. E se calhar são um público-alvo mais fácil, não é? São mais tábua rasa, têm menos vícios e
do que os adultos, não é? Sim, em determinadas circunstâncias, claro que sim. Exatamente, muito bem. Sim, e muito nem abertos, sempre, acredito, nem sempre, mas muito abertos, e também mais. aqui em termos cerebrais, não é? Esta neuroplasticidade que caracteriza estas fases precoces de desenvolvimento é sempre facilitadora do processo de aprendizagem e da acomodação dessas aprendizagens ao longo do tempo. Muito bem, Carla. A Zurique e a Missão Azul sentem que esta consciencialização entre o bem-estar mental que têm vindo a fazer com o Por Ti tem criado impacto e também fortalecido as comunidades escolares? Sim, nós consideramos que efetivamente, pelos resultados que temos tido, nomeadamente dos questionários de satisfação e de próprios testemunhos que nos chegam de professores, de famílias, de alunos, que efetivamente a forma como o programa foi desenhado pela Universidade de Coimbra, com o trabalho aqui também do conhecimento do terreno propriamente dito, portanto nós temos aqui um denominador comum que é a escola, que facilitou de facto a implementação destas sessões. As sessões estão pensadas de uma forma, conforme a Ana estava a explicar, elas são de facto muito apelativas, muito instrutivas e de fácil entendimento, o que tem gerado muita percepção de, efetivamente daquilo que precisamos fazer para o nosso bem-estar mental. E isso traduz-se, nomeadamente, quando nos chega as informações, lá está, dos questionários e dos próprios testemunhos, que de uma forma bastante simples conseguiu traduzir em resultados práticos para as pessoas. E se nós pensarmos no episódio anterior, quando ouvíamos a Esther a falar do seu próprio testemunho, em que ela dizia que não estaria aqui não tendo recebido essas ferramentas de regulação emocional, e até a própria interação que ela passa a ter com a mãe, ou seja, ela entende que do outro lado existe um indivíduo para lá da figura da mãe, que pode ter também as suas dimensões a nível da regulação emocional, que podem não estar sempre bem, e portanto a partilha entre as duas torna-se mais forte, e aquilo que percebemos efetivamente é exatamente isso, é o desenvolvimento e a capacidade que as pessoas passam a ter ao utilizarem estas ferramentas que recebem nestas sessões. Por outro lado, percebemos também que há a disseminação da própria informação, ou seja, a forma como as sessões estão a ser recebidas estão feitas de tal forma apelativas e simples, e que vão ao encontro, portanto a mensagem vai ao encontro das pessoas, que acabam por ser também eles próprios embaixadores do Por Ti. E isso traduz-se depois também, nomeadamente, na grande adesão por parte dos professores, na adesão das famílias, no facto das próprias associações de pais já fazerem elas próprias o anúncio das sessões e, portanto, verem ali um mecanismo efetivamente no qual reconhecem valor e que entendem que resulta. E isso para nós é muito bom, porque é sinal de que aquilo que nós pensamos, que a estratégia que pensamos, e quando pensámos num denominador comum para chegar a todos os jovens, chegámos à conclusão que o caso português seria de facto a escola, que está a resultar, e pelos próprios números que conseguimos logo num primeiro ano, em que tínhamos programado para 4 anos alcançar 40.200 pessoas e na verdade nós já alcançámos no primeiro ano praticamente esse número, estamos neste momento com 40.600, o que significa que efetivamente aquilo que estava pensado vinha ao encontro das necessidades, e estamos a responder de facto ao desafio que a sociedade neste momento apresenta, que é a preocupação do bem-estar mental. Resulta, portanto, e supera até as expectativas, claramente. E já existe uma consciência por parte de alunos, professores, auxiliares, familiares também, sobre esta relação entre o bem-estar mental e a qualidade de vida ou o sucesso profissional ou pessoal também? Sim. Uma das perguntas que as pessoas maior cotação dão em termos do programa Por Ti é, de facto, a utilidade. Ou seja, a aplicação prática no dia-a-dia das ferramentas que recebem no programa, nomeadamente os professores. E lembro, por exemplo, de um caso específico de um testemunho de uma professora que falava da questão da pandemia, que quando se regressa à escola havia muitos alunos com fobia social, que tinham dificuldade em estar em contexto de sala de aula, e as ferramentas que de facto e a capacitação que adquiriu permitiu de facto de alguma forma melhorar a sua estratégia dentro do contexto de sala de aula. Por outro lado, os próprios alunos também manifestam muito isso.
manifestam-se muito com uma grande simplicidade na forma como se passaram a sentir melhor e até a interagir com o outro, com os seus pares, o que é muito curioso, porque até mesmo as sessões, muitos dos testemunhos que aparecem são não só pelas dinâmicas, porque a sessão está pensada com música, com pequenos cenários de teatro, com todas essas especificidades que foram pensadas ao detalhe pela Universidade de Coimbra, que resultam e que na prática aquilo que fazem é que a informação fica guardada mais facilmente do que se calhar estar numa aula normal, em receber conteúdos sobre o bem-estar mental. Utilizam, praticam, experienciam o outro a executar o próprio exemplo e isso traduz-se num resultado muito mais positivo, que é a eficiência da capacitação que fica guardada no indivíduo. Comprovam isso depois na pele e no dia-a-dia, de facto, que sentem a diferença. No fundo é fundamental nós criarmos esta corrente de consciência e também cada um de nós pode, de facto, ser um agente de mudança, ao mesmo tempo também termos consciência para o que o bem-estar mental das crianças e dos jovens é quebrar, se calhar, aqui um bocadinho a ideia antiquada de que a educação é uma responsabilidade exclusivamente dos pais, não é? Porque o contexto pode definitivamente influenciar positivamente os mais jovens. Sem dúvida, Joana. Os contextos, portanto, nós somos todos seres gregários, sociáveis, que de forma mais ou menos consciente somos sempre influenciados uns pelos outros, não é? Pela maneira como nos relacionamos e por aquilo que vemos. E hoje em dia até é profissão, quase, de influencer, não é? Exatamente. Chegamos aí. E muito cativante para os jovens, não é? Portanto, sem dúvida que somos indivíduos que se rodeiam de vários sistemas e que todos eles nos influenciam em termos de desenvolvimento, em termos de personalidade. A família nuclear é fundamental, é estruturante, é onde nós desenvolvemos as nossas primeiras crenças acerca de nós, dos outros, do mundo, e que depois nos vão acompanhando ao longo da vida, mas também os outros contextos, especificamente a vizinhança, os grupos de pares, as escolas, portanto, onde os jovens passam tanto do seu tempo e todas as pessoas que intervêm neste sistema escolar são importantes aqui no desenvolvimento de nós enquanto pessoa. Por isso, quando falamos das pessoas deste sistema escolar, falamos de professores, os auxiliares, portanto, os técnicos de ação educativa, todas as equipas de saúde, de apoio multidisciplinar, as direções, portanto, todas estas pessoas fazem parte. E é interessante que nestas fases do desenvolvimento, mais do que aquilo que nós podemos dizer, é muito aquilo que nós fazemos, que é assimilado pelos jovens. Portanto, eu até achei bastante interessante e acho que posso partilhar que quando estávamos a fazer, portanto, o Por Ti tem estas duas fases, não é? Esta primeira fase, das quais já temos estes dados de satisfação que a Carla estava a partilhar, que diz respeito aos workshops dirigidos aos alunos, às famílias e aos agentes educativos, mas depois uma segunda fase em que aplicamos 2 programas de intervenção em grupo, um dirigido para os jovens do 3º ciclo e outro dirigido para os professores. E é engraçado quando estava a aplicar um destes programas, são sempre 2 psicólogos em coterapia, assim a meio são 8 sessões e portanto mais ou menos a meio, 2 meninas aproximam-se de mim e perguntam mesmo: "Oh Rita, tu és a melhor amiga da Inês, não és?" Que era a minha colega. Portanto, aquilo que capta é mesmo a nossa maneira de estar com eles, a nossa maneira de estarmos uns com os outros. Passamos esta mensagem. Portanto, eu acho que os sistemas são fundamentais e o bem-estar mental ajuda-nos a estarmos melhor. Tudo o que são dados de investigação, de clínica, reportam isto. Portanto, a estarmos melhor com os outros, mas também enquanto pessoas. Portanto, também somos agentes de mudança e a nossa atitude, a nossa maneira de estar chega ao outro. Portanto, eu acho que isso é importante. Muito bem, nós todos podemos assumir um papel de agente de mudança, mas qual é que é a melhor dica para adultos e crianças, não é? Para contribuirmos então para a prevenção de situações críticas como o desgaste emocional, o burnout?
Há várias dicas, não é? Várias. Há várias dicas. Vamos lá. A Tomar primeira notas. dica, e na sequência daquilo que temos estado um bocadinho a falar, é prestar atenção. Portanto, estarmos atentos. Olhar para o lado, não é? Olhar Porque às para o lado e vezes- para dentro. Exatamente. Portanto, estarmos, em primeiro lugar, atentos ao nosso estado emocional. Conseguirmos, porque uma das coisas que nós vemos é que, efetivamente, quem tem perturbação emocional, não é que sinta coisas diferentes de quem não tem perturbação emocional, mas é a maneira como se relaciona com as emoções, com o sofrimento, que faz a diferença. E uma das coisas que é transversal, é um dos mecanismos transdiagnósticos, é a supressão emocional, é não querer sentir, é evitar uma experiência emocional negativa ou desagradável. E, portanto, a abertura à experiência emocional, o estarmos abertos a sentir coisas, porque as emoções dão-nos informações preciosas acerca das nossas necessidades, acerca dos nossos desejos, dos nossos gostos, e têm todas elas uma função. Portanto, a primeira coisa que eu diria era prestar atenção ao nosso estado emocional, estarmos abertos à nossa experiência emocional, e de seguida, aliás, como é óbvio, para prestarmos atenção, temos que parar, não é? E numa sociedade carregada de movimento, agitação, cheia de oportunidades e de coisas boas e de muita estimulação, para prestarmos atenção a alguma coisa, se eu quero estudar ou estar atenta à aula, eu tenho que baixar o ruído, não é? Desligar a televisão, diminuir as notificações do telemóvel, portanto... E por isso é que se calhar hoje em dia cada vez ganha mais terreno, sinto eu, não sei se é uma percepção só errada, as meditações, os yogas, todas este tipo de atividades que fazem com que a pessoa pare, se centre. Outro dia alguém me dizia que estava num retiro e que havia lá alguém que não conseguia estar em silêncio, que dizia: eu não consigo estar em silêncio, preciso sempre ter algum ruído à minha volta, e isto cada vez mais é um problema, não é? Sem dúvida, Joana, e é um bocadinho isto, que é o abrandar, não é? O silenciar, o abrandar para me conectar com aquilo que eu estou a sentir e poder regular. E essa é uma das ferramentas e uma das sessões do programa de grupo, do PUA Kind para adolescentes e do PU Teach Kind para os professores, tem mesmo a ver com isto, com esta consciência mindful, para estar no momento presente, com abertura, sem julgamento, e tentando conectar-me com aquilo que eu estou a sentir. E isso implica treino, implica silenciar, abrandar, para poder então perceber o que é que se passa dentro de mim. E depois, a partir do momento em que começamos a perceber como é que a coisa funciona e damos essa oportunidade a nós próprios, começamos a perceber que tudo isso faz sentido. É muito engraçado, não é? Ao estimularmos esta regulação das emoções, nós vamos contribuir então para jovens mais preparados, não há dúvida nenhuma. No entanto, em determinados momentos pode acontecer que os níveis de bem-estar mental estejam assim um bocadinho em baixo, não é? E é nesse caso, enquanto agentes de mudança, também conscientes da importância do bem-estar mental, que nós temos se calhar que intervir e estar atentos. E quais são assim os sinais de comportamentos que devemos estar atentos nas crianças e nos jovens, além então se calhar desse afastamento, não é, do indivíduo? Será por aí que nós conseguimos Também, detectar sinais? Sem dúvida. Esse é se calhar o mais claro, sem não é? dúvida, o isolamento social é um dos sinais de alerta mais claros. Portanto, partindo deste princípio que as emoções são boas e úteis, o problema não está nas emoções, está quando eu começo a sentir estes estados emocionais como a tristeza, ansiedade, medo, raiva, apatia, de forma continuada durante o meu dia, durante vários dias seguidos. Portanto, tem a ver com a frequência, com a duração e com a intensidade destas emoções e depois com o impacto que elas têm no funcionamento diário da pessoa, ou seja, quando começam a interferir com o meu funcionamento normal. Então, isto são sinais de alerta que se podem traduzir, por exemplo, em dificuldades de sono, alterações ataques de pânico, portanto, expressões mais intensas destas emoções, não é? Portanto, ou mesmo em termos de raiva, mas também este outro lado em termos de interação social e da própria sensação de prazer. Portanto, quando efetivamente começamos a não ter prazer em fazer as coisas que sempre nos deram prazer, isto também é um sinal de alerta. Ou então uma quebra no funcionamento diário. Portanto, nas escolas, começar a faltar às aulas, desmotivação, quebras em termos de atenção, concentração, ou de motivação para estar com os colegas e se envolver. Portanto, alterações a este nível são significativas e são um sinal de alerta.
Carla, já é possível retirar conclusões do impacto do Porti nas comunidades escolares, onde o programa foi aplicado? Sim, de facto, o impacto que nós podemos percepcionar, além dos resultados que falei há pouco, tem a ver também com as próprias sinergias que, entretanto, o programa permitiu criar. O facto de irmos às escolas e estarmos presentes nas escolas com estas sessões e temos também os nossos próprios voluntários a interagir com a comunidade escolar através de jogos de futebol e também em sessões que podemos desenvolver e dinamizar com escolas, a convite de escolas. Aliás, estivemos há 15 dias numa escola em que fizemos uma ação de formação sobre a ansiedade financeira e sobre a gestão orçamental, e foi a convite da própria escola. Foram 60 assistentes operacionais que estiveram connosco naquele dia, e efetivamente aquilo que percebemos e dos testemunhos também que nos chegaram, até na primeira pessoa, aquilo que nos dizem é que, de facto, o Porti criou aqui uma ligação que é a consciencialização de que é possível aprender. Independentemente do sítio onde nós nos encontramos, podemos sempre usufruir desta possibilidade que é esta gestão que as empresas têm, esta capacidade que as empresas têm de tendo o seu capital humano riquíssimo, não é? Porque dentro de uma organização, como é o caso da Zurique, não é? Teremos vários funcionários com várias características, não só a nível técnico, mas também a nível pessoal, a nível individual, e isso permite, de facto, transferir para a sociedade, e neste caso para a comunidade escolar, toda uma aprendizagem que temos cá dentro e que podemos partilhar e criar capacitação. E, portanto, quando através do Porti nós recebemos o convite após as sessões, dizer que gostávamos de continuar a vos receber para conhecer mais e saber mais coisas, e nos pedem especificamente o que é que achavam que era importante, dá-nos um alento e percebemos que, ok, nós estamos a conseguir fazer aquilo que pretendíamos, que é trabalhar na capacitação, na sensibilização e, acima de tudo, criar, de facto, a consciência de que é possível aprender, é possível trabalhar estes temas, capacitando não só jovens, como jovens, famílias, centros operacionais, professores, quem estiver interessado na nossa ajuda. Aliás, a Missão Azul também trabalha muito essa questão até a nível interno, porque as próprias sessões do Porti foram dinamizadas também para dentro de casa, de várias formas, não só diretamente pensadas para os nossos colaboradores, como para também a todos aqueles que são pais ou cuidadores, não é? Nós pensamos muito nos pais, mas na verdade muitas vezes nós temos os avós, os tios, um amigo mais chegado que faz muitas vezes o papel do pai ou da mãe quando efetivamente não há disponibilidade total para o fazer, e essas pessoas têm um papel também muito importante e têm também aqui uma ligação para nós do ponto de vista estratégico e operacional para a vida daquele adolescente. São também eles importantes, tal como é a família nuclear. E nesse sentido, efetivamente, aquilo que percebemos é que está a resultar, porque cada vez que recebemos este tipo de estímulo, não é? Este tipo de informação, este tipo de feedback, acabamos por perceber que aquilo que pretendíamos, nós, a Fundação, a EPIS e a UPC3, está aí no caminho certo. Isso capacitar. Mesmo, é porque estão a fazer alguma coisa bem, se querem mais, não é? E é na escola que o Porti, o Programa de Promoção do Bem-Estar Mental nas Escolas, vai fazendo a diferença. Nós chegamos ao fim de mais um encontro aqui para falar sobre o bem-estar mental e fica aqui esta nota: qualquer um de nós pode ser um agente de mudança, promover o bem-estar mental. Eu agradeço a presença da Ana Rita Martins, psicóloga clínica, membro da Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra. Boa viagem de regresso. E Carla Capítulo, também Claims Governance and Quality Assurance Analyst da Zurique e voluntária também na Missão Azul. A partir aqui dos fabulosos escritórios da Zurique, damos um até breve, até um próximo episódio, e continuamos com todo o vigor aqui a desmistificar esta questão do bem-estar mental, sobretudo nas crianças e nos jovens. Portanto, contamos consigo num próximo episódio e até lá.